Bom dia, Carter Mendes, o mágico mais reconhecido da cidade, celebra este ano 50 anos de carreira, pontuada por 5.800 espetáculos, 70% dos quais solidários, o que bem demonstra a veia humana deste artista que se apaixonou pela magia ainda criança. Hoje temos connosco o Carter Mendes para um balanço deste meio século a espalhar magia. Seja bem-vindo, Carter Mendes. Como surgiu este seu gosto pela magia? Muito pequeno, muito jovem, na escola primária, porque eu andei na escola primária de São João de Souto e tinha aulas de manhã e de tarde tinha livre. Então, quando vim cá as companhias de circo que iam lá para baixo, para o recinto junto à capela de São João da Ponte, eu ia para lá ver os animais, ver os rolotes, ver tudo. E então comecei a familiarizar-se com os artistas e principalmente com os mágicos que vinham nas companhias. E depois já entrava nas rolotes deles, montava os truques, levava-os para a tenda do circo e foi assim que eu comecei a apaixonar-me pela magia. Como é que foi aprendendo esta arte? Foi em contacto com esses mágicos, precisamente? Ou de alguma forma, não sei, houve algum tipo de formação que foi adquirindo ao longo da vida? Não, foi mesmo os mágicos do circo, porque depois daí comecei a comprar livros, a fazer os meus truques e a ter espetáculos. Eu lembro-me do primeiro espetáculo, em 1900, tinha eu uns 12 anos, e eu frequentava também a catequese São João de Souto, e nas festas de Natal comecei a fazer lá os meus shows. Então o seu primeiro espetáculo foi aos 12 anos de idade? Sim, na catequese São João de Souto. E não remunerado, suponho, e não remunerado. Eu só comecei a ter remunerado quando cheguei a ter um repertório que dava para, talvez para 15 minutos. Exato. E depois comecei a ganhar dinheiro e a gastar nos truques que vendiam aí nas casas da especialidade cá em Portugal. E foi preciso anos para conseguir adquirir este repertório? Sim, há alguns anos, porque depois foi para uma escola para o Porto, para a Academia de Ilusionismo, que já não existe, também a aprender técnicas, porque é preciso ter técnicas. Já está tipo a formação de ator, porque o mágico tem que ser ator. Sem dúvida. E das duas coisas formaram-me o artista que sou até hoje. E a família, como é que foi encarando este seu gosto? Os pais? Os pais não aceitaram muito bem, porque ele disse que a vida artística não dá, não chega, porque os espetáculos não são diários. E então ele disse, tu vais, há de chegar o dia que eu vou ter dinheiro para comprar os meus truques, e foi assim. E então é possível, de alguma maneira, autossustentar-se, entre aspas, fazer uma vida apenas ligada à magia? Toda a minha vida tive um emprego. Eu trabalhei 40 anos na Grund, depois passei para a Bosch e foi com esse dinheiro, não é? Que foi um bocadinho independente e comecei a comprar bons números, que não são baratos. Pois, e perguntar precisamente, este material, por um lado, está disponível em vários locais ou é difícil de ser encontrado e é acessível? Não é acessível, porque os mágicos têm casas de especialidade que fornecem só os mágicos. Depois há pequenas lojas que vendem pequenos truques, mas esses truques não nos afetam a nós. São mais amadores, digamos. São mais amadores. Esses truques não os faço, nem os mágicos que vivem da arte, por isso não... Há miúdos que gostam e querem, ou os pais no Natal ou na festa de anos oferecem caixas, e depois as crianças são muito curiosas. É difícil enganar uma criança. Imagino. E são curiosas, eu já dei São o seu público mais exigente, suponho. Muito mais que os adultos. Pois. É mais difícil enganar uma criança do que um adulto. Porque nos meus espetáculos vêm ter comigo, olha, aquele truque eu gostava que me ensinasse. Não posso. Porque eu até brinco com ele, faço um juramento que não posso divulgar aquilo que eu faço. E essa passagem de testemunho, então, Carter, tem havido esta transmissão dos seus conhecimentos à geração mais jovem? Sim, mas não tem, os jovens depois não querem dar a continuidade.
porque ou por razões não veem que aquilo que não é rentável, é como eu disse há um bocado, os espetáculos não surgem todos os dias. Falta interesse, então, por parte desta nova geração? Sim, há aí jovens no país a fazer muito boa magia, mas estou a falar aqui em Braga, deve haver alguns que eu desconheço, porque a minha magia é uma magia clássica de palco, não é magia de cartas, chama-se magia de mesa. A minha magia é magia de palco, é magia de encher o olho e as pessoas que estão a assistir. Precisa do público. Exatamente, muito, muito. Fez muito falta estes 3 anos, os espetáculos. Durante a pandemia, portanto, foi um período difícil para si conseguir... Foi porque arrumar as malas, como se diz, e arrumar o fato. E depois eu de vez em quando ainda pegava neles para os meus movimentos e pegava neles, mas não chegava, porque não é o espetáculo completo. O Carter referiu agora a questão dos movimentos. São essenciais, suponho, para a sua arte. Os movimentos são fundamentais. A rapidez, suponho. A rapidez e esconder aquilo que a gente quer que a pessoa não veja. Criar uma ilusão. Não é? A gente pode trabalhar com a mão direita, com a mão esquerda e a direita está a esconder. Claro. E pronto, é isso que a gente tem que levar o público para o lado com mais que quer. O que é necessário, ou quais são as características necessárias para fazer um bom mágico? 2 coisas. Presença no palco, que é fundamental. Claro. E depois a execução de mãos. E eu estou, este ano, fez 50 anos, tive um espetáculo solidário aqui no Auditório Vita, e as pessoas disseram, não sabia a sua parte vertente, você também é um bom dançarino, porque eu fiz um espetáculo com movimento de dança, fazia e dançava. E ele disse, o José Carter nunca viu assim com esse... Mas eu também preparei o espetáculo para esta gala, por isso. Tenta que seja sempre um espetáculo original, digamos sim, então. Sim, tem que ser, porque não podemos andar sempre a fazer o mesmo, não é? Depois de 50 anos de carreira, poderia cair-se numa repetição, mas esse nunca foi um risco. Eu faço espetáculos anuais, de janeiro a dezembro. E como tenho centenas e centenas de números em caixas, todos catalogados. E depois, quando não faço números há 10 anos, eu vou buscá-los, aqueles que já estão esquecidos, com alguns novos, que também compro novidade no mundo da magia. Claro. E há assim algum número que lhe peçam sempre? Aquele que é o clássico, que tem que ser feito? É um número dos papéis que se transformam em notas. Até eu tive agora no 10 de junho um almoço com o Presidente da República e eu fiz este truque. E ele disse, José Carter, você precisava de vir para o governo e ser Ministro das Finanças. Por se transformar papel em notas é o que o governo quer. É isso mesmo. E acho que é o sonho de qualquer governo e de qualquer cidadão. Temos aqui papéis. Completamente brancos, eu sou testemunha. Não é? E só dizemos abracadabra. E os papéis transformam-se em notas. Isto é um sucesso em todo lado que eu faço realmente. Isto é um sonho concretizado para todos nós, realmente, irmos ao nosso bolso e conseguir transformar papel em notas. Isso queria muita gente. Os meus parabéns, é um sonho concretizado, realmente. Sr. Carter, há 2 artes em paralelo na sua vida, digamos assim, a par da magia, o fado também. Como é que surge este interesse paralelo? É assim, eu comecei a gostar de fado depois da morte da Amália. A Amália morreu em 1999 e eu comecei a ver na imprensa, nos jornais, nas rádios e na televisão muita coisa da Amália. E o fado da Amália contaminou-me a mim porque aquelas guitarras, aqueles poemas, tudo apaixonei-me por o fado. E depois eu tinha uma associação que já não existe, que é a ACOFA. Estive à frente de 33 anos e a partir daí fizemos a Grande Noite de Fado de Braga.
E muitos talentos surgiram dessa E grande muitos noite talentos de surgiram fados. dessas noites. Por isso, e foi a partir daí que comecei, também as pessoas que me conhecem a mim, eu não me chamo Carter Mendes é um nome artístico. Quer-nos revelar o seu nome? É Manuel de Sousa Louro Mendes. Só no Carter Mendes só apanhei o Mendes. O resto Mendes. foi o nome que... Nós temos, os artistas de qualquer área, temos que escolher nomes que criam, que soam bem. Exato. Que causem impacto, não é? Que fiquem na memória. Eu primeiro comecei o Dom Carter Mendes, mas eu não tenho o dom, não sou de família real. E cortei o D e agora ficou o Carter Mendes. Mas comecei com o nome Dom Carter Mendes. E voltamos então ao fado, Carter. Após a ACOF, então, houve esta Sim, depois eu saí, em 2016 saí daquela associação, formei outra, mais recente, tem 6 anos, que costuma também a fazer uma gala na Avenida Central, que vai ser agora em agosto, ali junto ao turismo, naquelas escadas, junta-se ali centenas, quase houve um ano, em 2019, estavam lá, os jornalistas estavam lá, 1000 pessoas a ver a gala do fado, com vozes de Braga excelentes, que este ano se vai repetir. Temos já uma data? No dia 13, sábado, dia 13 de agosto. 13 de agosto, então já temos uma data apontada para levar o público novamente ao centro da cidade, a ouvir as grandes vozes do fado. Esta paragem do Covid, as pessoas estão ansiosas por fado. Sim. E ansiosas por arte, na generalidade, não é por cultura. Nós estamos a fazer fado de rua. Este fim de semana tivemos 2, agora vamos ter mais 2 agora este fim de semana que vem, e o público está outra vez a aparecer em força, porque eles já têm saudades de ver fado ao vivo. Depois de meio século de experiências, sei que planeia, um dos seus grandes planos é precisamente escrever a sua biografia, ou encontrar alguém que o faça, que o ajude a dar a conhecer as suas experiências. Eu gostava que alguém que se prontificasse a fazer a minha biografia e depois ou uma editora ou uma entidade que quisesse vender, eu dou os direitos a essa entidade que precisa de ajuda. Fica desde já aqui então o repto para o lançamento desta biografia de Carter Mendes, que fica para a posteridade. Sendo seguramente o mágico mais reconhecido da cidade e também mais querido dos bracarenses, sem dúvida. Como é Com prémios. Com prémios. Eu ia perguntar isso precisamente. Como é que tem sido este reconhecimento? É porque a cidade conhece muito. E eu às vezes vou na rua, lá se a carta, eu não conheço as pessoas, mas as pessoas conhecem-me a mim, eu fico muito contente. É um orgulho, não é verdade? É um orgulho, sejam crianças ou adultos. E já foi reconhecido para Diretor como artista das artes, porque a magia é considerado uma arte. Nos galardões da Nossa Terra. Em 2006, acho que foi 2006. E depois, em 2016, tive a medalha da cidade de Braga. Grande honra, não é verdade? Foi uma honra também ter. Pronto, e há de vir mais prémios, não sei. Com certeza que sim. Já estão a tratar que seja galardoado na Assembleia da República. Os deputados de Braga vão levar uma petição para que a Assembleia reconheça o meu valor dos 50 anos e solidário toda a vida. Essa é uma grande revelação que nos faz aqui hoje, então. E como é que vê, no fundo, esta passagem, no fundo acabou por influenciar várias gerações de bracarenses e de pessoas aqui da região, não é? Eu às pais para vezes filhos. encontro pessoas nos espetáculos meus. Sim. Disse, não me conhece? Não. Olha, sou aquele miúdo que você fez um workshop. E eu disse, é natural, porque eu não reconheço as pessoas, são 50 anos, passaram muitas pessoas por mim, para as minhas mãos, não é? Claro. E ele disse, olha, eu era criança, o meu pai me meteu nesse curso e agora tenho filhos, o meu filho já é seu admirador. Isto é de
do pai, que era meu aluno, e já tenho filhos que admiram a minha arte. São estes testemunhos que nos tocam, não é verdade? Eu gostava, no fundo, que nos deixasse aqui uma ou duas histórias que, ao longo deste percurso, considera mais engraçadas ou que, de alguma forma, mais o marcaram. Seria possível recordar-nos alguma? Olha, uma foi na cadeia de Braga, que eu fiz espetáculos para o hospital todos os anos, para o Hospital São Marcos, e na cadeia também vou lá todos os anos. E me marcou um preso que veio ter comigo e disse: faça-me aqui uma magia para que eu saia aqui mais depressa. Eu disse: se eu pudesse, fazia, mas não posso. Aquilo tocou-me tanto, aquela frase dele. Acredito, daquelas que nos ficam para sempre, não é? No coração. É, e outra foi, nunca mais me esqueceu, foi no Gerês, numa aldeia, que nunca vi, porque nem estava a contar. Uma aldeia rural, com pouca gente, uma festa anual que se fazia, e puseram-me a atuar em cima de um carro de bois. Um cenário inusitado, não é verdade? Ele disse: isto é inédito, porque há coisas que me marcam, e essas duas coisas me marcaram na minha vida. Assim, num carro de bois, há situações que aparecem que ficam. E estas ficaram. Recordo também um espetáculo com tochas nos bombeiros que também envolveu ali pois, eu já me esqueci alguma graça, entre aspas. Foi assim, foi em Famalicão, no Cine Teatro Augusto Correia em Famalicão. Agora já não existe, está um centro comercial. Pronto, eu fui lá, era para uma festa de Natal para os filhos dos antigos combatentes da guerra, do ultramar. Estava a fazer, porque eu também trabalho com números de fogo. E agora nos meus espetáculos continuo a fazer. Geralmente são os números de entrada, porque é que os criam mais impacto. Claro, claro. É visualmente cativante, Eu estava com uma tosta, estavam as cortinas do lado, são pretas. Os palcos antigamente tinham aquelas faques. Sim, pronto. exato. Eu passei muito rápido com uma delas e começou a incendiar. E eu notei, como estavam lá os bombeiros voluntários, porque aquilo era no Salão dos Bombeiros, os bombeiros se aperceberam e fizeram assim um sinal: tenha calma que a gente vai já apagar. E as pessoas, aquilo fez fumo, porque começou a incendiar a cortina, e eu disse: tenha calma. Então, eles foram lá, foram por trás, apagaram, e as pessoas pensaram que aquilo era o efeito do número. Pensaram que estava tudo incluído no espetáculo. Podia ser um grande desastre aquilo. Mas correu bem. E ainda por cima tínhamos na assistência pessoas competentes para atuarem na altura. Logo os bombeiros voluntários. Portanto, memórias que vão ficando. Sr. Carter, para terminar, então pedia-lhe assim um balanço destes 50 anos de carreira. Foi muito bom esta minha carreira de 50 anos. Fiz tudo o que queria. Eu nunca nego um espetáculo, seja para quem for. Porque, primeiro, está quem precisa. E eu continuo sempre, até desde um dia queira que eu parte, mas enquanto eu tiver forças para fazer, eu estou sempre a ajudar quem precisa, os espetáculos solidários. Venham então mais 50 anos de carreira. Sim, se Deus quiser. E com muita saúde e com esta força que lhe reconhecemos então. Eu queria agradecer ao Diário de Minho por ter esta oportunidade de dar a conhecer esta minha arte e os 50 anos de carreira da minha vida. Somos nós que agradecemos e é uma honra tê-lo cá hoje. Ficamos por aqui então. Muito obrigada por ter estado connosco na vossa DMTV. Muito obrigada.